Tem silêncios que matam aos poucos. E tem promessas que, quando quebradas, salvam a alma. Eu sei disso porque carrego um segredo há quase 40 anos. Um segredo que foi engolindo minha paz, meu sono, minha vontade de viver. Um segredo que me transformou nessa velha de olhar assustado que você vê agora. Meu nome é Doraci. Tenho 74 anos e os últimos 40 foram vividos na sombra de uma promessa que não devia ter feito. Dizem que prometer é fácil, difícil é cumprir. Mas tem promessas que são como veneno de dose lenta. Você vai tomando todo dia um pouquinho, achando que tá tudo bem, até que um dia percebe que já envenenou a vida inteira. Essa história que vou contar, nunca pensei que teria coragem. Tremo só de lembrar. Às vezes, quando a noite está muito silenciosa, ainda escuto os passos deles no quintal, as vozes abafadas, os juramentos. Ainda sinto o aperto no peito quando Alcides, meu finado marido, me olhou nos olhos naquela noite e disse: "Você nunca, em hipótese nenhuma, pode falar sobre o que viu." E eu jurei. Jurei por amor, jurei por medo, jurei sem saber o que estava jurando. Minha filha mais nova diz que sou boba, que isso é coisa da minha cabeça. Mãe, o pai era só um contador, trabalhava com números, não com essas histórias de filme que a senhora inventa. Ela fala assim porque não viu o que eu vi, não sentiu o frio que eu senti. Não percebeu que as viagens de trabalho sempre caíam nas luas cheias, que o escritório dele tinha trancas que nem ele mesmo abria na nossa frente. Ontem à noite, depois que tomei meu chá de camomila, fiquei olhando aquela caixinha de madeira entalhada que ele guardava no fundo do guarda-roupa. A que eu nunca podia tocar. A que ele dizia que tinha documentos de família. Fiquei olhando e pensei, já chega. Não vou morrer carregando isso. Sabe por que resolvi falar agora? Porque semana passada recebi uma carta, sem remetente. Só um símbolo desenhado no envelope que me fez gelar a espinha. O mesmo símbolo que vi tatuado no peito de Alcides uma única vez, quando ele saiu do banho e não percebeu que eu estava no quarto. O símbolo que ele escondeu de mim por 20 anos de casamento. Se você já guardou um segredo por amor, comenta aí de onde você me escuta. Quero me sentir menos sozinha nessa decisão que tomei. Porque hoje, mesmo com as mãos tremendo e o coração disparado, vou contar tudo. Vou abrir aquela caixa, vou mostrar as fotos, os documentos, os anéis. Que Deus me perdoe. Que Alcides me perdoe lá de onde estiver. Mas tem horas que a gente precisa escolher entre a promessa feita para os outros e a promessa de paz que devemos a nós mesmos. E eu escolhi não morrer sufocada pelo silêncio. Antes de contar o que descobri, preciso que vocês entendam quem eu sou. Não sou dessas mulheres que ficam inventando história para chamar atenção. Deus me livre. Sempre fui uma pessoa simples, de pé no chão. Nasci aqui mesmo, em Pato Branco, interior do Paraná, numa época em que menina nem pensava em estudar muito. Aprendi a costurar com minha mãe desde os 9 anos. Dedal no dedo, agulha na mão e aquela máquina Singer preta que fazia um barulho que até hoje ecoa na minha memória. Tec, tec, tec. Era o som da minha infância. Casei cedo, como era costume. Conheci Alcides num baile da igreja. Ele era diferente dos outros rapazes daqui. Não falava alto, não bebia cachaça até cair, sempre de terno bem passado mesmo em dia de semana. Tinha um jeito de olhar, sabe? Como se estivesse sempre pensando em algo importante, algo além daquele momento. Isso me encantou. Ele trabalhava como contador na cooperativa, o que era um emprego respeitado na nossa cidadezinha. Todo mundo dizia que eu tinha dado sorte. Doraci pegou um homem de futuro, comentavam as vizinhas. E de fato, nunca nos faltou nada. Tivemos 2 filhos, o Júnior, que hoje mora em Curitiba e trabalha com computador, coisa que nem entendo direito, e a Marisa, que ficou por aqui mesmo, casou com o dono da farmácia. Tenho 3 netos já crescidos que quase não me visitam. A vida é assim, né? A gente cria os filhos para o mundo. Nossa casa era essa mesma onde estou agora. No começo mais simples, depois Alcides foi reformando, aumentando. Era o orgulho dele. Dizia sempre: "Doraci, uma casa sólida é como um bom casamento. Precisa de fundação forte." Ele gostava dessas frases de efeito, meu marido. Sempre falando como se estivesse dando uma lição.
Minha rotina por 40 anos foi a mesma. Acordar às 5 da manhã, preparar o café forte que ele gostava, ver ele sair impecável para o trabalho. Depois, cuidar da casa, costurar para fora, mesmo ele dizendo que não precisava, eu gostava de ter meu dinheirinho. Fazer almoço, esperar as crianças voltarem da escola. À tarde, mais costura, ou então cuidar da horta nos fundos. Gosto de sentir a terra nas mãos, planto de tudo um pouco. As ervas são minha especialidade. Arruda, alecrim, erva doce, camomila. O que muita gente não sabe é que algumas dessas plantas têm poder, tanto para curar quanto para outras coisas. Eu e Alcides éramos o que se podia chamar de casal feliz, aos olhos dos outros. Ele nunca me bateu, nunca me humilhou na frente de ninguém. Era até carinhoso quando queria. Trazia presentes nas datas certas, aniversário, Dia das Mães, Natal. Nada extravagante, mas sempre pensado. Um lenço de seda, um perfume discreto, uma caixinha de música. Ainda tenho todas essas coisas guardadas. Não consegui me desfazer de nada depois que ele se foi, mas existia algo entre nós. Um muro invisível. Assuntos que não podiam ser tocados. Perguntas que ficavam sem resposta. Como? Por que ele trancava o escritório quando saía? Por que recebia telefonemas tarde da noite e ia atender longe dos meus ouvidos? Por que alguns homens da cidade o tratavam com aquela reverência estranha, quase como se ele fosse um padre ou algo assim? São coisas de trabalho, Doraci. Mulher não precisa se preocupar com isso. Ele dizia, dando um tapinha na minha mão, como se eu fosse criança. E eu, boba que era, aceitava. Foi assim que fui criada, afinal. Homem é o cabeça, mulher é o pescoço. Só que tem horas que o pescoço cansa de sustentar segredos que nem são seus. Hoje, olhando para trás, vejo quantos sinais ignorei. Os livros estranhos com símbolos que ele lia tarde da noite. As reuniões mensais que nunca tinham hora para acabar. As viagens repentinas, sempre com a mesma desculpa. Assuntos da cooperativa. E aquele anel dourado com um símbolo estranho que ele usava em dias específicos, mas escondia em outros. Depois que os filhos cresceram e saíram de casa, a solidão piorou tudo. Era só eu, Alcides e o silêncio entre nós. Conversávamos sobre o tempo, sobre os filhos, sobre a novela que eu assistia enquanto ele fingia ler o jornal. Mas nunca sobre o que realmente importava. Quando completamos 30 anos de casados, ele me deu um colar de pérolas. Linda joia, dessas que se passa de mãe para filha. Naquela noite, tomamos um vinho do Porto que ele guardava para ocasiões especiais e achei que finalmente ele ia se abrir comigo. Criar coragem e contar o que tanto escondia. Alcides, perguntei depois do segundo copo. Você confia em mim? Ele me olhou com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através da gente e respondeu. Confio o suficiente para proteger você de coisas que você não precisa carregar. Foi a resposta mais sincera que ele me deu em décadas, e também a mais assustadora. 3 anos depois, ele adoeceu. Foi rápido. Um câncer no pâncreas que nem deu tempo de tentar muita coisa. 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Enquanto definhava na cama do hospital, ele mudou. Ficou agitado. Falava coisas sem sentido, nomes que eu nunca tinha ouvido. Uma noite, me agarrou o pulso com uma força que não parecia possível para alguém tão debilitado e sussurrou. A ata, Doraci, queimada deve ser a ata. Não entendi nada na hora. Só depois da morte dele, quando fui arrumar o escritório, é que as peças começaram a se encaixar. Mas isso é assunto para depois. Agora estou aqui, nessa casa grande demais para uma velha sozinha. Passo os dias conversando com minhas plantas, tomando café na varanda, olhando as fotos antigas e esperando. Esperando um sinal de que está tudo bem em finalmente falar. Ou talvez esperando coragem suficiente para abrir aquela caixa entalhada que ele tanto protegia. O relógio da sala, aquele de pêndulo que marcou cada minuto da nossa vida juntos, continua seu tic-tac implacável. Às vezes, tarde da noite, tenho a impressão de que ele está acelerando, me dizendo que o tempo está acabando, que preciso falar agora ou levar tudo isso para o túmulo,
Ontem, quando estava regando as violetas na janela, vi um carro preto parado na esquina. Ficou lá por quase 1 hora. Ninguém saiu, ninguém entrou, só observando minha casa. Pode ser coincidência, pode ser coisa da minha cabeça. Mas depois que recebi aquela carta com o símbolo, não acredito mais em coincidências. A verdade é que tenho medo. Medo do que vai acontecer quando eu abrir aquela caixa. Medo de descobrir que o homem com quem compartilhei a cama por 40 anos era um completo estranho. Medo de que eles, sejam lá quem forem, venham atrás de mim depois que eu falar. Mas tenho um medo ainda maior. O de morrer carregando esse peso. O de encontrar Alcides do outro lado e ter que explicar por que traí a promessa. Só que agora já decidi. Vou contar tudo, a começar pela noite em que descobri o que meu marido realmente fazia quando dizia que ia trabalhar até tarde. Alcides não era como os outros homens da cidade. Isso todo mundo notava. Enquanto a maioria dos maridos por aqui passava o domingo jogando truco no bar do Zé, ele preferia ficar em casa, lendo seus livros grossos ou organizando papéis no escritório. Um homem culto, diziam com respeito. Um homem diferente, cochichavam outros com desconfiança. Alto, sempre de postura ereta, como se tivesse engolido um cabo de vassoura. Nunca saía de casa sem estar impecável. Calça bem passada, camisa de botão, sapatos lustrosos. Até para ir à padaria da esquina, se arrumava como se fosse para uma reunião importante. Aparência é respeito próprio, Doraci. Ele repetia quando eu perguntava por que tanto esmero. Como contador da cooperativa, ele tinha prestígio. Conhecia os segredos financeiros de metade da cidade. Sabia quem estava bem de vida e quem estava afundado em dívidas. Talvez por isso fosse tão discreto. Carregava os segredos dos outros, além dos dele próprio. Nossa casa era a única da rua com um escritório trancado. Um cômodo pequeno, onde ele passava horas depois do jantar. Trabalhando, dizia. A chave ficava sempre no bolso dele. Eu só entrava para limpar quando ele permitia, sempre sob seus olhos atentos. Uma vez, enquanto passava o espanador nas prateleiras, derrubei sem querer um livro encadernado em couro vermelho. Alcides voou da cadeira e o pegou antes mesmo que tocasse o chão. Nunca o vi se mover tão rápido. Desculpa, não foi por querer, falei, assustada com a reação. Não é nada, ele respondeu. Mas suas mãos tremiam ao recolocar o livro na prateleira mais alta. Melhor você terminar a limpeza outro dia. Ele tinha rotinas estranhas, rituais quase. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ficava 5 minutos em silêncio absoluto no escritório. Não podia ser interrompido. Uma vez por mês, sempre nas segundas-feiras mais próximas da lua cheia, saía à noite para uma reunião. Voltava tarde com cheiro de charuto, mesmo nunca tendo fumado na minha frente. E havia os amigos dele, homens sérios, sempre de terno, que às vezes apareciam em casa sem aviso. Quando chegavam, eu devia servir café e depois desaparecer. Assuntos de trabalho, Alcides explicava. Mas eu notava como se calavam quando eu entrava na sala, como trocavam olhares quando achavam que eu não estava vendo. Eram todos homens importantes. O juiz, o dono do banco, o médico mais respeitado da cidade, o delegado. Alcides, um simples contador, parecia estar no mesmo nível que eles naquelas reuniões. Isso sempre me intrigou. Na rua, esses homens o tratavam com uma deferência estranha. Um aceno de cabeça quase cerimonioso, um aperto de mão que tinha algo de ensaiado. Nossos filhos cresceram achando que aquilo tudo era normal. Pai trabalha muito, explicava Marisa aos amiguinhos quando perguntavam por que o pai dela quase nunca ia às festas da escola. Júnior admirava o pai à distância. Alcides era carinhoso, mas sempre formal, mesmo com as crianças. Nunca o vi brincar de pegar no quintal ou fazer cócegas. Seu afeto era demonstrado de outras formas, pagando a melhor educação, comprando livros, ensinando valores. Um homem deve ter palavra, ele dizia para Júnior desde pequeno. Um homem deve guardar segredos. Essa era outra frase frequente. Só agora percebo como ele estava preparando nosso filho para seguir seus passos. No começo do casamento, quando éramos jovens e eu ainda tinha coragem de questionar, tentei descobrir mais sobre essas reuniões.
São só negócios, Doraci. Coisas chatas que não interessariam a você. Ele desconversava, com aquele sorriso gentil, mas distante. Mas havia dias em que ele voltava diferente dessas reuniões. Mais calmo, quase em paz, como se tivesse participado de algo sagrado. Em outras ocasiões, voltava tenso, preocupado. Numa dessas noites, devia ser 1981 ou 82, ele chegou em casa pálido, foi direto para o banheiro e vomitou. Achei que estava doente, corri para ajudar, mas ele trancou a porta. Só preciso de um banho, gritou de dentro. Ficou quase 1 hora debaixo d'água. Quando saiu, estava de novo composto, controlado, mas seus olhos estavam vermelhos. Aconteceu alguma coisa? Perguntei enquanto ele se deitava ao meu lado. Nada que você precise saber, respondeu, virando de costas. No dia seguinte, o jornal da cidade noticiou o desaparecimento de um jovem advogado que tinha se mudado recentemente para a região. Nunca encontraram o corpo. Lembro como os olhos de Alcides percorreram a notícia durante o café da manhã, sem demonstrar qualquer reação. Aquilo me gelou por dentro. Nunca o questionei diretamente sobre a maçonaria. A palavra era como um fantasma em nossa casa, presente mas invisível. Às vezes, quando falávamos sobre algum conhecido, ele comentava baixinho: "Ele é da ordem", ou "Ele não é dos nossos", e logo mudava de assunto, como se tivesse falado demais. Foi só quando os filhos saíram de casa que a máscara começou a rachar. Ele já não tinha que representar o papel do pai perfeito. Às vezes, o flagrava olhando para o nada, com uma expressão que misturava peso e satisfação, como alguém que carrega algo importante mas exaustivo. As viagens também aumentaram. Congressos de contabilidade, ele dizia. Mas voltava sem material nenhum desses eventos, sem crachás ou pastas. Apenas com aquele olhar distante e às vezes com pequenas cicatrizes nas mãos que ele tentava esconder. Quando eu perguntava, dizia que eram cortes de papel. Eu fingia acreditar. Tínhamos uma vida confortável, é verdade. Nunca passamos necessidade. Nossa casa era uma das melhores da rua. Conseguimos pagar faculdade para os 2 filhos, algo raro naquela época. De onde vinha tanto dinheiro? O salário de contador da cooperativa não explicava tudo aquilo. Havia gratificações, ele dizia. Investimentos bem-sucedidos. Algumas esposas teriam exigido explicações. Outras teriam vasculhado gavetas, seguido o marido, contratado detetive. Eu não. Fui criada para respeitar, para não questionar. E talvez, no fundo, eu não quisesse realmente saber. Há verdades que destroem a paz de um lar. Há segredos que, uma vez revelados, não permitem que se volte atrás. Agora percebo que vivi décadas ao lado de um homem que eu conhecia apenas pela metade. Um homem que tinha 2 vidas, a que compartilhava comigo e outra que guardava as 7 chaves naquele escritório. Um homem que me amava, sim, do jeito dele, mas que nunca confiou em mim o suficiente para me mostrar quem realmente era. Até a noite em que eu descobri por acidente, a noite que mudou tudo. A noite do juramento que agora estou prestes a quebrar. Foi em junho de 1986. Lembro porque era época de festa junina, e eu tinha passado o dia inteiro fazendo quentão e pé de moleque para a quermesse da igreja. Estava cansada, com cheiro de canela e gengibre impregnado nas mãos. Júnior tinha 15 anos na época, Marisa 12. Eles tinham ido dormir na casa de primos em Guarapuava para aproveitar as festas de lá. Aquela noite estava estranha desde o começo. Alcides, que sempre chegava às 6 em ponto, ligou avisando que se atrasaria. "Não me espere para o jantar, Doraci. E não me espere acordada." Algo no tom de voz dele me deixou inquieta. Não era a primeira vez que ele chegaria tarde, mas havia uma tensão diferente. Decidi esperá-lo, contrariando suas ordens. Tomei um banho demorado, coloquei aquela camisola de cetim azul que ele tinha me dado no aniversário de casamento e me deitei com um livro. Mas não consegui me concentrar na leitura. Por volta das 10 da noite, escutei o carro dele chegando, mas em vez de entrar pela frente como sempre fazia, ouvi o motor desligando nos fundos da casa, perto da chácara que tínhamos comprado no ano anterior.
Era um pedaço de terra com algumas árvores frutíferas e uma pequena construção que Alcides dizia que ia transformar em área de lazer. Estranhei. O que ele estaria fazendo lá àquela hora? Pensei em descer, mas algo me disse para ser cautelosa. Em vez disso, fui até a janela do nosso quarto, que dava para os fundos. A lua estava cheia, iluminando o terreno como se fosse dia. Foi então que vi. Um grupo de homens, talvez uns 15, todos vestidos de preto, alguns com o que pareciam ser capuzes ou máscaras, estavam em círculo em volta de uma espécie de altar improvisado. Sobre ele, objetos que não consegui identificar à distância. Um livro grande. Algo que brilhava, talvez uma adaga ou espada. Um cálice. Reconheci Alcides pelo porte. Ele não usava máscara, mas vestia um traje estranho com um tipo de avental decorado. Em volta do pescoço, uma faixa azul com símbolos dourados. Nunca tinha visto aquelas roupas antes. Certamente não estavam em nosso guarda-roupa. Eles começaram uma espécie de cerimônia. Não conseguia ouvir o que diziam, mas havia uma cadência, como se estivessem recitando algo memorizado. Em determinado momento, Alcides ergueu as mãos e todos os outros fizeram o mesmo gesto. Depois, beberam algo daquele cálice, passando-o de mão em mão. Fascinada e horrorizada ao mesmo tempo, não consegui me afastar da janela. Parte de mim queria acreditar que era apenas algum tipo de brincadeira, uma encenação boba de homens entediados. Mas havia uma solenidade naquilo tudo, uma seriedade que me arrepiava até a alma. De repente, um dos homens apontou para a casa. Para minha janela. Para mim. Gelei. Instintivamente me afastei, mas era tarde demais. Tinham-me visto. Ouvi vozes alteradas lá fora, movimentação. Corri para a cama, fingindo que estava dormindo. Meu coração batia tão forte que achei que fosse atravessar meu peito. A porta do quarto se abriu. Não precisei abrir os olhos para saber que era Alcides. Senti seu perfume, misturado com outro cheiro que não reconheci. Algo herbal, denso. Doraci, ele chamou, numa voz que não parecia a dele. Não era raiva, nem exatamente decepção. Era algo mais complexo. Sei que está acordada. Vi você na janela. Abri os olhos devagar. Ele já tinha tirado a roupa estranha. Estava apenas de camisa branca e calça social. Mas ainda tinha aquela faixa azul no pescoço. O que está acontecendo lá fora? Perguntei, tentando parecer mais curiosa do que assustada. Que fantasia é essa? Ele sentou na beira da cama. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros, mais fundos. Você não deveria ter visto isso, Doraci. O quê? Um grupo de homens adultos brincando de teatro no nosso quintal? Tentei soar irônica, como se aquilo tudo fosse uma bobagem. Ele não sorriu. Não é brincadeira, e agora temos um problema. Fiquei em silêncio, esperando. Alcides parecia estar pensando, calculando suas opções. Há coisas que não são para todos os olhos, Doraci. Coisas que exigem preparação, dedicação, juramento. Ele fez uma pausa. Você viu algo que não deveria. Os irmãos estão preocupados. Irmãos? Perguntei. É como nos chamamos. Somos uma fraternidade, uma ordem antiga. A maçonaria, falei, finalmente dando nome àquilo que há tanto tempo suspeitava. Ele não confirmou nem negou. Apenas me olhou longamente. Venha comigo, disse por fim, estendendo a mão. Para onde? Perguntei, relutante. Para o lugar onde você possa fazer um juramento. É a única maneira agora. Pensei em recusar, em dizer que estava tudo bem, que não tinha visto nada demais, que não contaria a ninguém. Mas algo nos olhos dele me disse que não era uma opção. Havia uma urgência ali, uma gravidade que nunca tinha visto antes. Peguei sua mão e levantei. Descemos até o quintal. Os homens ainda estavam lá, mas agora sem as máscaras ou capuzes. Reconheci vários deles: o prefeito, o diretor do banco, o dono da maior fazenda da região, o delegado. Todos me olhavam com uma mistura de desconfiança e resignação. Um homem mais velho, de barba branca bem aparada, se aproximou. Ela terá que jurar,
disse para Alcides, ignorando minha presença como se eu fosse um objeto. Eu sei, respondeu meu marido. Ela vai jurar. Fui conduzida até o centro do círculo, onde estava aquele altar improvisado. De perto, pude ver melhor os objetos. Um livro antigo encadernado em couro, uma espada pequena, mas afiada, um cálice de prata, uma Bíblia aberta. Coloque sua mão direita sobre o livro, instruiu o homem de barba branca. Olhei para Alcides, buscando algum sinal, alguma orientação. Seu rosto estava impassível. Hesitante, pousei minha mão sobre o livro. A capa era fria ao toque, o couro macio de tanto manuseio. Repita depois de mim, disse o homem. E então começou a recitar palavras em uma língua que parecia latim ou algo parecido, intercaladas com frases em português. Falava sobre segredo, sobre lealdade, sobre consequências para quem quebra juramentos sagrados. Repeti tudo, mecanicamente, como em transe. Estava apavorada, mas também fascinada. Aquilo parecia saído de um filme, não da vida real, não da minha vida pacata de costureira do interior. Quando terminei de repetir as palavras, o homem de barba pegou a pequena espada. Por um momento terrível, achei que fosse me ferir. Em vez disso, ele apenas tocou levemente meus ombros e cabeça com a lâmina plana, como numa cerimônia de cavaleiro. Agora você está ligada ao nosso segredo, disse ele. Se quebrar este juramento, as consequências não serão apenas para você, mas para todos que você ama. Alcides se aproximou então, pegando minhas mãos entre as dele. Doraci, você nunca, em hipótese alguma, pode falar sobre o que viu aqui esta noite. Nunca, com ninguém, nem com nossos filhos, nem com um padre na confissão. Com ninguém, entendeu? Assenti, incapaz de falar. Sentia o peso daquelas palavras, daquele momento. Algo tinha mudado para sempre entre nós. Eu não era mais apenas sua esposa. Era sua cúmplice. Os homens se dispersaram rapidamente depois disso. Em minutos, era como se nada tivesse acontecido. Apenas Alcides e eu, voltando para casa em silêncio. Posso pelo menos saber o que vocês fazem? Perguntei quando estávamos novamente em nosso quarto. Ele me olhou por um longo momento antes de responder. Guardamos conhecimento, Doraci. Conhecimento que nem todos estão preparados para ter. E nos protegemos uns aos outros. Isso é tudo? Isso é mais do que suficiente para você saber. Naquela noite, deitada ao lado dele, entendi que nunca mais seria a mesma. Que havia um antes e um depois daquele juramento. Que eu agora carregava um segredo que não tinha escolhido. Um segredo que, 39 anos depois, ainda pesa sobre meus ombros como uma laje. E que, Deus me perdoe, estou prestes a revelar. Depois daquela noite, as coisas mudaram entre nós. Não de maneira visível para quem olhasse de fora. Continuávamos o casal de sempre. Alcides, o respeitado contador, eu, a dedicada esposa e costureira. Mas por baixo da superfície corria uma corrente de tensão, de não ditos, de conhecimento proibido. Alcides passou a me observar de um jeito diferente. Não era desconfiança exatamente, mas uma espécie de avaliação constante. Como se estivesse sempre se perguntando se eu manteria minha palavra, se o segredo estava seguro comigo. Dormiu bem? Ele perguntava todas as manhãs, com um olhar que significava muito mais do que uma simples cortesia. Sim, dormi, eu respondia, sabendo que estávamos falando em código. Que o que ele realmente queria saber era: você ainda está conosco? Ainda guarda nosso segredo? Os meses seguintes àquela noite de junho foram os mais difíceis. Eu pulava a cada batida na porta. Ficava tensa quando o telefone tocava. Tinha certeza que um dia aqueles homens voltariam, talvez para me levar embora, talvez para algo pior. Emagreci, não dormia direito. Alcides percebeu, claro. Ninguém vai te fazer mal, Doraci, ele me garantiu numa noite enquanto eu trançava os cabelos antes de dormir. Desde que você cumpra sua parte do acordo. Não era exatamente tranquilizador. O tempo passou, como sempre passa. A vida seguiu seu curso. Júnior se formou no ensino médio e foi para a faculdade em Curitiba. Marisa começou a namorar o filho do farmacêutico.
As estações se sucederam. Plantei e colhi da minha horta. Costurei vestidos de noiva e roupas de batizado. A vida aparentemente normal, mas havia os sinais. Pequenos no começo, depois cada vez mais evidentes para quem, como eu, sabia o que procurar. As reuniões de Alcides se tornaram mais frequentes. Não era mais apenas uma vez por mês. Às vezes, era 2, 3 vezes na mesma semana. Ele saía com aquela pasta de couro que nunca deixava para trás, nem mesmo quando ia ao banheiro. E havia as visitas. Homens que nunca tinha visto antes apareciam em nossa porta, geralmente tarde da noite. Alguns com sotaque de outras regiões, outros que pareciam estrangeiros. Alcides os recebia no escritório, sempre trancado. Às vezes ficavam horas lá dentro, outras vezes apenas minutos. Quando saíam, nunca olhavam para mim. Era como se eu fosse invisível, ou como se olhar para a esposa de um irmão fosse proibido. Uma vez, em 1989, flagrei uma conversa. Não foi de propósito. Eu estava apenas levando café para Alcides e seu visitante, como ele tinha pedido. A porta do escritório estava entreaberta, algo raro. Não podemos deixar que isso vaze, dizia o visitante, um homem alto de terno cinza. Seria desastroso para a ordem. Tenho tudo sob controle, respondeu Alcides. O documento será guardado onde ninguém jamais pensará em procurar. Quando entrei com a bandeja, eles se calaram imediatamente. O homem me olhou como se eu fosse uma intrusa em minha própria casa. Deixei o café e saí rapidamente. Naquela noite, enquanto Alcides tomava banho, fiz algo que nunca tinha feito antes. Tentei abrir seu escritório. A chave não estava no bolso da calça dele, como de costume. Tentei com grampos de cabelo, com uma faca fina, com todos os truques que já tinha visto em filmes. Nada funcionou. A fechadura era complexa demais. Quando ele saiu do banheiro e me encontrou de joelhos diante da porta, tentando forçá-la, houve um momento de tensão absoluta entre nós. Achei que ele fosse gritar, me bater talvez. Em vez disso, ele apenas disse numa voz baixa e controlada: "Não faça isso de novo, Doraci, por favor." Havia algo em seu tom. Não era raiva, era medo. Foi a primeira vez que percebi que talvez Alcides também fosse, de alguma forma, prisioneiro daquilo tudo. Em 1992, Júnior voltou da faculdade para passar as férias em casa. Estava diferente, mais sério, mais fechado. Uma noite, notei algo pendurado em seu pescoço, parcialmente escondido pela camiseta. Quando perguntei o que era, ele rapidamente o escondeu e mudou de assunto. Mais tarde, confrontei Alcides. "Você recrutou nosso filho?" Perguntei, trêmula de raiva. "Não", ele respondeu, sem me olhar nos olhos. Ele procurou a ordem por conta própria. Tinha curiosidade sobre o que eu fazia. "E você deixou?" "Não posso impedir um homem de buscar a luz, Doraci, nem mesmo meu próprio filho." "Ele é só um menino", protestei. "Ele tem 21 anos, é mais velho do que eu era quando entrei." Foi a primeira vez que Alcides admitiu abertamente seu envolvimento. E foi também quando percebi que aquilo não era apenas um clube de homens importantes ou uma sociedade secreta inofensiva. Era algo que se transmitia de geração em geração como uma herança, ou uma maldição. Em 1994, aconteceu algo que até hoje me persegue nos pesadelos. Era uma noite chuvosa de abril. Alcides tinha saído para uma de suas reuniões. Por volta da meia-noite, escutei o barulho de carros chegando em nossa casa. Muitos carros. Olhei pela janela e vi vários homens carregando algo pesado para dentro do nosso galpão nos fundos. Estava escuro demais para identificar o que era, mas o formato me lembrou um corpo. Alcides voltou para casa quase ao amanhecer. Estava pálido, com olheiras profundas. Suas mãos tremiam ao tirar o casaco. "O que aconteceu ontem à noite?" perguntei. Vi os homens trazendo algo para o galpão. Ele me olhou por um longo momento antes de responder. "Você não viu nada, Doraci." Não havia homens, não havia nada no galpão. Foi apenas sua imaginação. Mas não foi. 2 semanas depois, o jornal local noticiou o desaparecimento de um jornalista que estava investigando corrupção na prefeitura. Nunca encontraram seu corpo.
e o galpão nos fundos da nossa casa foi demolido por Alcides no mês seguinte. Estava muito velho com risco de desabar, ele explicou. No lugar, construiu uma edícula que nunca usamos. Anos mais tarde, quando Marisa se casou, percebi que seu marido, Paulo, também usava um anel discreto com um símbolo que eu já conhecia bem. A ordem estava em toda parte, espalhando seus tentáculos, envolvendo toda a minha família sem que eu pudesse fazer nada. Em 1998, Alcides começou a trazer documentos para casa. Não os mantinha mais apenas no escritório. Alguns eram guardados no forro da casa, outros embaixo de tábuas soltas do assoalho. Uma vez, encontrei um pendrive escondido dentro de um livro oco na estante. "O que é isso tudo?" perguntei. "Segurança", ele respondeu vagamente. "É melhor não manter tudo no mesmo lugar." Comecei a desconfiar que Alcides estava guardando registros da ordem, atas de reuniões talvez, listas de membros ou algo pior, algo que pudesse incriminá-lo ou aos outros irmãos. Uma noite, em 2001, escutei Alcides conversando ao telefone. Era raro. Ele preferia encontros pessoais a telefonemas, sempre dizia que paredes têm ouvidos. Mas dessa vez, algo parecia urgente demais. "Não podemos nos reunir lá novamente", ele dizia, a voz tensa. "É muito arriscado agora. Os federais estão de olho." Uma pausa. "Sim, eu tenho tudo guardado. Sim, está seguro." Quando ele percebeu que eu estava na porta, observando, desligou rapidamente. "Era do trabalho", mentiu. Foi nessa época que comecei a me perguntar se a maçonaria que Alcides participava era mesmo apenas uma fraternidade inofensiva, como dizem por aí. Se era só um grupo de homens fazendo caridade e cultivando valores morais. Ou se era algo mais sinistro, algo que justificasse tanto segredo, tanta proteção, tanto medo. Os anos foram passando, e Alcides foi ficando mais velho, mais cauteloso. As reuniões diminuíram de frequência, mas não de intensidade. Ele voltava cada vez mais pensativo, às vezes preocupado. Anotava coisas em cadernos que depois queimava no quintal. Em 2010, ele começou a falar em se afastar da ordem. "Já dei minha contribuição", ele dizia. "Agora é hora de passar o bastão." Mas não parecia ser tão simples assim. Houve discussões que eu ouvia apenas parcialmente através das paredes, vozes alteradas no telefone. Uma vez, um carro ficou parado em frente à nossa casa por 3 dias seguidos, apenas observando. Em 2015, quando Alcides já estava com 70 anos, ele me chamou para uma conversa séria. Sentamos na varanda, tomando chá. Ele parecia cansado, mas em paz. "Dorace", ele disse, segurando minhas mãos, "se algum dia algo acontecer comigo, quero que você saiba que tudo o que fiz pensando no bem maior. Nem sempre acertei, mas sempre acreditei no que estávamos construindo." "O que vocês estavam construindo?" perguntei. Ele sorriu tristemente. "Um mundo melhor, mais justo, mais iluminado. Mesmo que às vezes tenhamos que usar as sombras para isso." Foi o mais próximo que chegamos de uma conversa honesta sobre a ordem em todos aqueles anos. E foi também a última vez que tocamos no assunto antes de sua doença. Agora, olhando para trás, vejo tantos sinais que ignorei, tantos momentos em que poderia ter feito algo diferente. Mas o medo é um mestre poderoso. E o amor, às vezes, nos torna cegos. Mas já não tenho mais medo. E meus olhos, finalmente, estão bem abertos. Em 2017, Alcides começou a adoecer. No começo eram pequenas coisas, cansaço, falta de apetite, uma tosse que não passava. "É só a idade", ele dizia, recusando-se a ir ao médico. Homens daquela geração eram assim, teimosos até o fim. Mas eu notava as mudanças, o amarelado nos olhos, a perda de peso, as noites em que ele não conseguia dormir, andando pela casa como uma alma penada. Quando finalmente consegui arrastá-lo ao médico, já era tarde demais. Câncer no pâncreas, em estágio avançado. 6 meses, talvez menos, disse o Dr. Mendes, um jovem médico que, notei pelo anel discreto, também era da ordem. Perguntei-me se o diagnóstico teria sido diferente se viesse de alguém de fora do círculo.
Alcides recebeu a notícia com uma calma que me assustou. Como se já soubesse, como se estivesse apenas confirmando algo que carregava dentro de si há muito tempo. Vamos para casa. Foi tudo o que disse ao sair do consultório. Os primeiros meses da doença foram quase normais. Alcides continuou trabalhando um pouco, embora cada vez menos. As visitas dos irmãos aumentaram. Vinham em grupos de 2 ou 3, sempre à noite, sempre trancados no escritório por horas. Saíam com expressões graves, alguns com os olhos vermelhos. "O que vocês tanto conversam?" Perguntei uma noite, enquanto ajudava Alcides a tomar os remédios para a dor que já começava a se tornar constante. "Estou colocando meus assuntos em ordem", ele respondeu vagamente. "Há responsabilidades que precisam ser transferidas." À medida que a doença avançava, Alcides começou a mudar. A dor e os remédios fortes foram quebrando aquela fachada de controle que ele manteve por toda a vida. Às vezes, no meio da noite, ele acordava gritando nomes que eu nunca tinha ouvido. Outras vezes, ficava horas olhando para a parede, murmurando palavras em uma língua que parecia latim. Quando a dor ficou insuportável, tivemos que interná-lo. O hospital de nossa cidade era pequeno, mas tinha um quarto privativo que, misteriosamente, estava sempre disponível para Alcides. "Cortesia para um irmão respeitado", explicou o administrador, outro homem com aquele mesmo anel discreto. Foi lá, entre tubos e máquinas apitando, que Alcides começou a falar. Realmente falar, pela primeira vez em décadas. "Doraci", ele me chamou numa noite em que estávamos sozinhos. Sua voz estava fraca, mas seus olhos tinham uma lucidez assustadora. "Preciso que você faça algo por mim." "Qualquer coisa", respondi segurando sua mão ossuda. "No escritório, atrás da estante, há um compartimento. A chave está..." Ele tossiu, um som terrível e úmido. "Dentro do relógio de parede, no pêndulo." Assenti, memorizando cada palavra. "Lá dentro tem uma ata. Precisa ser queimada, completamente destruída. Ninguém pode ver aquilo." "O que é essa ata?" Seus olhos se fecharam por um momento, como se estivesse reunindo forças. "Registros de tudo. Nomes, datas, ações. Coisas que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. Coisas que eu permiti que acontecessem." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Que tipo de coisas, Alcides?" Ele apertou minha mão com uma força surpreendente. "Você não quer saber, Doraci? Acredite, é melhor que você não saiba. Mas prometa que vai queimar, sem ler. Prometa pelo que você tem de mais sagrado." Olhei para aquele homem que, mesmo à beira da morte, ainda se agarrava aos seus segredos. Parte de mim queria exigir a verdade. Queria finalmente saber o que ele tinha escondido de mim por toda uma vida. Mas outra parte, a parte que ainda o amava, apesar de tudo, só queria dar-lhe paz em seus últimos momentos. "Eu prometo", disse, e vi seu corpo relaxar visivelmente. Nas semanas seguintes, Alcides foi se apagando aos poucos. A lucidez ia e vinha. Em seus momentos de confusão, falava coisas perturbadoras. Sobre rituais nas noites de lua cheia. Sobre juramentos feitos com sangue. Sobre um homem que sabia demais e teve que ser removido. Os enfermeiros achavam que era apenas delírio causado pela medicação. Eu sabia que era muito mais que isso. Eram confissões. Eram segredos finalmente escapando de um homem que não tinha mais força para contê-los. Uma noite, acordei com Alcides me chamando. Estava sentado na cama do hospital, olhos arregalados, suando frio. "Eles vão vir atrás de você", ele disse, agarrando meu braço. "Quando eu me for, eles vão querer ter certeza." "Certeza do quê?" perguntei, tentando acalmá-lo. "De que você não sabe, de que você não viu." Ele respirava com dificuldade. "Se eles perguntarem, diga que queimou sem ler, diga que cumpriu sua palavra. Entendeu?" Assenti, aterrorizada. Aquela foi a última conversa coerente que tivemos. Na manhã seguinte, ele entrou em coma. 3 dias depois, partiu. O funeral foi impressionante. Nunca tinha visto tantos homens de terno preto reunidos em nossa pequena cidade. Vieram de todos os cantos do país, alguns até do exterior. Um a um, depositaram sobre o caixão um ramo de acácia,
uma flor que eu nunca tinha associado a Alcides. Muitos usavam pequenos aventais brancos debaixo dos paletós. Nenhum chorou abertamente, mas havia uma solenidade no ar, um respeito palpável. Júnior ficou ao meu lado durante toda a cerimônia. Usava um terno preto impecável e no dedo um anel idêntico ao que Alcides sempre usou. Em determinado momento, os homens formaram um círculo em volta do caixão e recitaram palavras que não pude entender. Júnior se juntou a eles. Marisa e eu ficamos de fora, observando. Mulheres sempre de fora, mesmo na hora da despedida. Quando tudo acabou e a casa finalmente ficou vazia de visitantes, subi até o escritório de Alcides. A chave, como ele tinha dito, estava escondida dentro do relógio de parede, presa ao pêndulo. O compartimento secreto ficava atrás da estante de livros, que se movia quando se pressionava um certo ponto. Dentro, encontrei uma caixa de metal, e dentro dela, um livro de capa preta, com as palavras Ata Reservada, impressas em dourado. Ao lado, havia documentos, fotografias, pequenos objetos que pareciam ter algum significado ritual. Fiquei ali parada, com aquela caixa nas mãos, sentindo seu peso, não apenas físico, mas o peso de tudo o que ela representava. Décadas de segredos, décadas de mentiras. Parte de mim queria abrir aquele livro imediatamente, devorar cada página, finalmente conhecer o homem com quem tinha compartilhado a vida. Mas lembrei-me da promessa que tinha feito, do medo nos olhos de Alcides, do aviso sobre eles virem atrás de mim. Com mãos trêmulas, levei a caixa para o quintal. Coloquei tudo numa lata de metal, despejei álcool sobre o conteúdo. Antes de acender o fósforo, hesitei. O livro me chamava. Pedia para ser lido, para revelar seus segredos. Queimada deve ser a ata, repeti as palavras de Alcides, como um mantra. Acendi o fósforo, joguei-o na lata. As chamas subiram rápido, consumindo papel, tinta, memórias. Fiquei ali até que tudo virasse cinzas, até que não restasse nada além de pequenos pedaços retorcidos de metal, clipes, grampos, pequenos objetos que não queimavam. Enquanto observava o fogo, chorei. Não apenas por Alcides, mas por mim mesma. Por 40 anos vividos na sombra de algo que nunca compreendi completamente. Por promessas feitas sem entender suas consequências. Por segredos guardados que não eram meus. Naquela noite, deitada sozinha na cama que por tantos anos dividi com Alcides, tomei uma decisão. Tinha cumprido minha última promessa a ele. Tinha queimado a ata sem ler. Mas o juramento de silêncio feito tantos anos atrás, na noite de lua cheia? Esse eu não tinha mais obrigação de manter. O silêncio tinha sido seu fardo, não o meu. E agora, finalmente, eu estava pronta para falar. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Até que 10 dias após o funeral, alguém bateu à minha porta. 10 dias após o funeral de Alcides, eu estava na cozinha preparando um chá quando ouvi a batida na porta. 3 toques firmes, pausados, quase cerimoniais. Não era o jeito de bater de nenhum dos meus filhos, nem de vizinhos ou amigos. Enxuguei as mãos no avental e fui atender. No caminho, passei pelo espelho da sala e percebi o quanto tinha envelhecido naquelas últimas semanas. Os cabelos, antes apenas salpicados de branco, agora pareciam completamente grisalhos. As olheiras profundas, as rugas mais marcadas. O luto e os segredos cobram seu preço na carne. Ao abrir a porta, deparei-me com um homem que nunca tinha visto antes. Alto, talvez uns 50 anos, cabelos grisalhos cortados rente, terno escuro impecável. Tinha olhos frios, calculistas, que me examinaram de cima a baixo antes que ele falasse. Senhora Doraci? Viúva do senhor Alcides Mendonça? Assenti, apertando o tecido do avental entre os dedos. Algo naquele homem me causava um desconforto profundo. Meus pêsames, ele disse, sem um pingo de emoção na voz. Posso entrar? Tenho assuntos a tratar que dizem respeito ao seu falecido marido. Hesitei. Meu instinto gritava para não deixá-lo entrar, para fechar a porta e trancar todas as janelas. Mas aquele velho hábito de obediência,
De não questionar, falou mais alto. Claro, respondi dando um passo para o lado. Entre, por favor. Ele atravessou a sala como se conhecesse o lugar, parando diante da foto de Alcides na parede, aquela do nosso aniversário de 30 anos de casamento, onde ele sorria um sorriso que nunca chegava aos olhos. Um grande homem, comentou o estranho, ainda de costas para mim. Um irmão respeitado. Sua perda foi sentida profundamente pela fraternidade. Então era isso. Mais um da ordem. Provavelmente vinha verificar se eu tinha mesmo destruído os documentos. Aceita um café? Ofereci, mais por hábito do que por hospitalidade. Não, obrigado. Ele finalmente se virou para mim. Serei breve, senhora. Meu nome é Ricardo Vasconcelos. Era amigo de seu marido. Trabalhávamos juntos em certos projetos. Projetos. Era assim que eles chamavam, pensei. Um eufemismo conveniente para qualquer coisa que fizessem nas sombras. Em que posso ajudá-lo, Sr. Vasconcelos? Ele se sentou sem ser convidado, indicando que eu deveria fazer o mesmo. Em minha própria casa, sendo comandada por um estranho. Algumas coisas nunca mudam. Senhora Doraci, seu marido estava em posse de um objeto de extrema importância para nossa organização. Algo que deve ser devolvido imediatamente. Senti um aperto no peito. Que objeto seria esse? Ele sorriu levemente, um sorriso que não iluminou seus olhos opacos. Creio que a senhora sabe exatamente do que estou falando. Pensei na caixa que tinha queimado, no livro de atas, nos documentos reduzidos a cinzas. Seria isso que ele procurava? Meu marido não me contava sobre seus negócios, respondi cuidadosamente. Não sei do que o senhor está falando. Vasconcelos me estudou por um longo momento, como se pudesse ler a verdade em meu rosto. Senhora Doraci, com todo respeito, não acredito na senhora. Alcides certamente deixou instruções. Talvez até tenha confiado o objeto à sua guarda. Não sei do que está falando, repeti, mantendo a voz firme. Meu marido não deixou nada comigo. O homem suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Vou ser direto, então. Estou falando de uma chave antiga, de bronze, com inscrições específicas no cabo. Uma chave? Alcides nunca tinha mencionado nenhuma chave especial. Eu tinha queimado papéis, documentos, fotografias, mas não me lembrava de nenhuma chave. Não há nenhuma chave, respondi honestamente. Se meu marido tinha algo assim, não está mais aqui. Vasconcelos se levantou bruscamente. A senhora está cometendo um erro grave. Essa chave não pertencia apenas a Alcides, mas à ordem. É um artefato de valor, histórico. O modo como ele hesitou antes de dizer histórico me fez perceber que estava mentindo. Qualquer que fosse essa chave, seu valor ia muito além do histórico. Sinto muito, mas não posso ajudá-lo. Ele caminhou até a janela, olhando para fora como se procurasse algo, ou alguém. Senhora Doraci, a senhora fez um juramento há muitos anos atrás. Lembra-se? Senti um calafrio percorrer minha espinha. Claro que me lembrava. Cada palavra daquele juramento estava gravada em minha memória. Esse juramento incluía proteger os segredos da ordem. Incluía obedecer quando solicitada. Ele se virou para mim. Estou solicitando oficialmente, em nome da ordem, que a senhora entregue a chave. Eu já disse que não sei de nenhuma chave, repeti, a irritação começando a superar o medo. Meu marido morreu. Levou muitos segredos com ele. Esse deve ser um deles. Vasconcelos ajustou o paletó como se tomasse uma decisão. Vou dar-lhe tempo para pensar melhor. Para procurar com mais cuidado. Voltarei em 3 dias. Enquanto caminhava para a porta, ele parou e se virou. A propósito, como está seu filho Júnior? Ouvi dizer que ele está se saindo muito bem na empresa em Curitiba. Seria uma pena se algo interferisse em sua carreira. Meu sangue gelou. Não era apenas uma ameaça velada, era explícita. Estavam ameaçando meu filho. E sua filha, Marisa, não? O marido dela, Paulo, também é um irmão promissor, recém-iniciado, mas com futuro brilhante. Seria triste se ele tivesse que lidar com complicações. Fiquei paralisada, incapaz de responder. Ele sorriu novamente, aquele sorriso frio, e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si.
Assim que ele partiu, corri para as janelas, trancando tudo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar as chaves. Uma chave. Eles estavam procurando uma chave que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Ou tinha? Lembrei-me de algo. Uma vez, há muitos anos, flagrei Alcides mexendo em seu relógio de bolso, aquele que tinha pertencido ao pai dele e que ele sempre carregava, mas raramente usava. Ele estava fazendo algo estranho, separando o mecanismo da caixa externa. Quando percebeu que eu observava, guardou tudo rapidamente. Corri para o quarto, para a cômoda onde guardava os pertences pessoais de Alcides. O relógio estava lá, numa caixinha de madeira junto com abotoaduras e o anel da ordem que ele usava nas cerimônias. Peguei-o com cuidado. Era um belo objeto, antigo, de ouro maciço com detalhes gravados na tampa. Tentei abri-lo como um relógio normal, mas estava emperrado. Lembrei-me então de como Alcides fazia. Um movimento específico, girando a coroa 3 vezes para a esquerda antes de pressionar. A tampa se abriu, revelando o mostrador do relógio, com seus números romanos e ponteiros delicados, parados no momento da morte de Alcides. Mas havia algo estranho. O vidro que protegia o mostrador parecia mais grosso do que deveria. Pressionei levemente as bordas, como tinha visto Alcides fazer, e o vidro se soltou. Por trás dele, encaixada perfeitamente no espaço entre o vidro e o mostrador, estava uma pequena chave de bronze. Peguei-a com dedos trêmulos. Era antiga, trabalhada, com símbolos estranhos gravados no cabo, os mesmos símbolos que já tinha visto nos livros de Alcides, nas insígnias da ordem. Então era isso. O objeto que Vasconcelos procurava estava escondido aqui o tempo todo, a literalmente alguns centímetros de onde eu dormia todas as noites. Mas o que abria? Que segredo era tão importante que justificava ameaçar minha família? Olhei novamente para a chave. Parecia ter sido feita para uma fechadura muito específica, muito antiga. Não para portas comuns, nem para cadeados modernos. Sentei-me na beira da cama, a pequena chave pesando em minha mão como se fosse feita de chumbo, não de bronze. Alcides tinha escondido isso de todos, até mesmo dos irmãos. Por quê? O que ele estava protegendo? Ou de quem estava se protegendo? Naquele momento, com a ameaça de Vasconcelos ainda ecoando em meus ouvidos, tomei uma decisão. Não entregaria a chave. Não sem antes descobrir o que ela significava, o que ela abria. Alcides tinha morrido carregando esse segredo. Um segredo que ele não confiou nem aos seus irmãos. Guardei a chave no único lugar que me pareceu seguro naquele momento. Dentro do sutiã, junto ao meu coração acelerado. E comecei a pensar no que fazer a seguir. Tinha 3 dias até Vasconcelos voltar. 3 dias para descobrir a verdade, ou para desaparecer. À noite após a visita de Vasconcelos, não consegui dormir. A chave de bronze queimava contra minha pele como um lembrete constante do perigo que me cercava. A cada ruído lá fora, um galho batendo na janela, um cachorro latindo ao longe, eu me sobressaltava, imaginando que eles tinham voltado. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Se aquela chave era tão importante, devia abrir algo igualmente valioso. E se Alcides a tinha escondido tão bem, devia haver um motivo. Eu precisava descobrir qual. Comecei a vasculhar a casa metodicamente, cômodo por cômodo. Primeiro, o quarto que dividimos por 40 anos. Examinei cada gaveta, cada fenda no assoalho, cada espaço atrás dos quadros. Nada que parecesse uma fechadura antiga. A cozinha, a sala, o quarto de hóspedes, tudo foi esquadrinhado sem resultados. Restava apenas o escritório, aquele espaço que por tanto tempo foi território exclusivo de Alcides. O escritório estava exatamente como ele havia deixado. A escrivaninha de madeira escura, as estantes repletas de livros, o relógio de parede que ainda marcava o tempo com seu tic-tac constante. O cheiro dele permanecia no ar. Uma mistura de loção pós-barba, papel velho e aquele aroma indefinível que era só dele. Já tinha vasculhado aquele compartimento secreto atrás da estante, de onde tirei a caixa com os documentos que queimei. Mas algo me dizia que havia mais. Alcides era meticuloso demais.
cuidadoso demais para ter apenas um esconderijo. Comecei a examinar os livros. Centenas deles alinhados nas prateleiras. Alguns sobre contabilidade e finanças, outros sobre história e filosofia. E muitos sobre simbolismo, esoterismo, antigas civilizações. Livros que eu nunca o tinha visto ler, mas que estavam visivelmente manuseados. Foi num desses livros, A História Secreta dos Templários, que encontrei algo. Não era uma fechadura, mas uma marca. Alguém, presumivelmente Alcides, tinha sublinhado uma passagem e feito anotações na margem. A passagem falava sobre um tesouro templário escondido, protegido por guardiões escolhidos através dos séculos. Na margem, com a caligrafia minúscula de Alcides, estava escrito: O cofre no porão. A verdadeira herança. Porão? Nossa casa não tinha porão. Pelo menos não que eu soubesse. Ou tinha. Lembrei-me então de algo que Alcides mencionou anos atrás, quando reformamos a casa. Ele tinha feito questão de supervisionar pessoalmente a obra na área da despensa. Disse que era para garantir que a estrutura ficasse firme. Na época não questionei. Alcides sempre foi detalhista com a casa. Fui até a despensa, um pequeno cômodo adjacente à cozinha, onde guardávamos alimentos não perecíveis, ferramentas, vassouras. Comecei a examinar o chão, as paredes. Nada parecia fora do comum. Então notei algo estranho no rodapé. Um pedaço dele parecia ligeiramente diferente do resto. A madeira tinha um tom minimamente distinto, quase imperceptível se não se estivesse procurando atentamente. Ajoelhei-me e pressionei aquele trecho. Para minha surpresa, ele cedeu com um clique suave. Uma pequena parte do piso se soltou, revelando uma argola de metal. Com o coração aos pulos, puxei a argola. Uma seção inteira do piso se levantou, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. Um porão. Alcides tinha construído um porão secreto em nossa casa, e durante todos esses anos eu nunca soube. Precisei reunir toda a minha coragem para descer aqueles degraus. Encontrei um interruptor na parede e acionei-o. Uma lâmpada fraca iluminou um espaço pequeno, talvez 3 por 4 metros, com paredes de concreto. O porão estava praticamente vazio, exceto por um objeto no centro. Um cofre antigo, daqueles com detalhes em bronze e ferro fundido. Na parte frontal havia uma fechadura ornamentada, claramente feita para uma chave antiga. Com dedos trêmulos, tirei a chave de bronze do esconderijo junto ao meu peito. Encaixava-se perfeitamente na fechadura. Hesitei antes de girá-la. O que quer que estivesse dentro daquele cofre tinha sido importante o bastante para Alcides esconder não apenas de mim, mas de seus próprios irmãos da ordem. Importante o bastante para que Vasconcelos ameaçasse minha família para obtê-lo. Girei a chave. O mecanismo interno do cofre fez um ruído suave, como se não tivesse sido aberto por muito tempo. A porta pesada se moveu alguns centímetros. Dentro, encontrei uma caixa de madeira entalhada, a mesma que Alcides guardava no fundo do guarda-roupa e que eu nunca podia tocar. Ao lado dela, havia um envelope amarelado com meu nome escrito na caligrafia elegante de meu marido. Peguei primeiro o envelope. Dentro, uma carta. As palavras me atingiram como um soco. Doraci, se você está lendo isso, é porque as sombras vieram te buscar. Sei que prometi nunca te envolver nos assuntos da ordem, mas parece que o destino tinha outros planos. A caixa contém documentos que provam o envolvimento de membros da alta hierarquia da nossa loja em atividades que traem todos os princípios que a maçonaria deveria defender: corrupção, manipulação política e coisas piores que não posso nomear mesmo agora. Por anos, fui cúmplice pelo meu silêncio. Testemunhei enquanto homens que juraram servir à luz usavam seu poder para propósitos sombrios. Participei de rituais que começaram como simbólicos, mas que alguns levaram longe demais. Comecei a reunir evidências há quase 20 anos, quando percebi que não poderia continuar vivendo com o peso dessas ações em minha consciência. Mantive tudo escondido, esperando o momento certo para agir. Mas o câncer me alcançou antes que eu encontrasse coragem. Talvez seja meu castigo por esperar demais, por me omitir por tanto tempo.
Agora cabe a você decidir o que fazer com isso. Pode queimar tudo, como fez com a ata que lhe pedi para destruir. Aquela era apenas uma distração, contendo informações que eles já conheciam. O verdadeiro perigo para eles está aqui. Ou pode usar estas provas, entregá-las a alguém que possa fazer justiça. Seja qual for sua escolha, tenha cuidado. A ordem tem olhos e ouvidos em toda parte. Vasconcelos, especialmente, é perigoso. Foi ele quem liderou muitas das ações que documentei. Sempre te amei, Doraci, mesmo não demonstrando como você merecia. Protegi você da verdade porque achava que era o certo. Agora vejo que foi apenas covardia. Perdoe-me por colocar este fardo sobre seus ombros. E saiba que, seja qual for sua decisão, eu a apoiaria. Alcides. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando terminei de ler. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva por todos os anos vividos na ignorância, por todas as mentiras, por todo o medo. Com mãos firmes agora, abri a caixa de madeira. Dentro, encontrei fotos, documentos, pequenos objetos que pareciam ter sido coletados como evidências. Havia registros detalhados de desvios de dinheiro de obras públicas, todos assinados por nomes que reconheci imediatamente. O prefeito, o juiz, o delegado, homens poderosos, irmãos respeitados. Mais perturbadores eram os registros de rituais especiais, cerimônias que iam muito além do simbolismo tradicional maçônico, envolvendo sacrifícios de animais e, em pelo menos uma ocasião, algo muito pior. E havia uma lista de pessoas que sabiam demais e precisaram ser silenciadas. Entre os nomes, reconheci aquele jornalista desaparecido em 1994, o advogado que sumiu nos anos 80, um vereador que morreu num acidente de carro depois de começar a questionar contratos públicos. Em cada caso, havia detalhes, datas, nomes dos envolvidos. Vasconcelos aparecia em quase todos. E Alcides. Alcides estava lá também, como testemunha, como participante relutante, como alguém que gradualmente reunia provas contra seus próprios irmãos. Sentei-me nos degraus do porão secreto, a caixa aberta no meu colo, sentindo o peso de décadas de segredos. Alcides não tinha sido apenas um membro de uma sociedade secreta inofensiva. Tinha sido parte de algo muito mais sombrio. Mas no final, tinha tentado fazer o certo. Tarde demais, talvez. Covardemente, sem dúvida. Mas tinha tentado. E agora cabia a mim decidir o que fazer com seu legado. Fechei a caixa, subi as escadas, fechei a entrada do porão. Vasconcelos voltaria em 2 dias. 2 dias para tomar uma decisão que poderia colocar toda a minha família em perigo. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Não entregaria aquela chave. Não permitiria que aqueles segredos continuassem enterrados. Pela primeira vez em décadas, não me sentia mais prisioneira do juramento que tinha feito. A verdade precisava vir à luz. E eu seria quem a traria. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentada à mesa da cozinha, com a caixa de provas diante de mim, tentei organizar meus pensamentos. O que fazer com aquelas informações? Quem poderia me ajudar sem me colocar em perigo ainda maior? Primeiro, pensei em chamar meus filhos. Júnior saberia o que fazer. Sempre foi o inteligente da família, o que tinha resposta para tudo. Mas então me lembrei. Júnior também era da ordem. Tinha feito os mesmos juramentos que seu pai. Teria a mesma lealdade? Ou pior, e se ele estivesse envolvido nas mesmas atividades sombrias? Não podia acreditar nisso. Meu filho não. Mas a dúvida já estava plantada e não podia arriscar. Marisa, então? Minha filha sempre foi prática, sensata. Mas ela estava casada com Paulo, outro membro da ordem. Contar a ela seria o mesmo que contar a ele. Outro risco que não podia correr. Parentes mais distantes? Não tinha ninguém próximo o suficiente para confiar algo tão perigoso. Vizinhos? Amigos da igreja? O problema é que nunca sabia quem poderia estar conectado à ordem. Como Alcides sempre dizia, eles estão em toda parte. Foi quando me lembrei de Carlos Ferreira. Não era exatamente um amigo, mas tinha sido colega de Alcides nos tempos de escola, antes da maçonaria entrar em suas vidas.
Carlos seguiu outro caminho, tornou-se jornalista, trabalhou em grandes jornais em São Paulo, depois voltou para nossa cidade para se aposentar e escrever sobre a história local. Tinha um pequeno jornal semanal, O Mensageiro, que cobria eventos da comunidade e ocasionalmente publicava artigos sobre a história da região. Carlos e Alcides tinham se distanciado ao longo dos anos. Lembro-me de Carlos vindo jantar em casa algumas vezes quando éramos recém-casados. Depois, as visitas foram rareando. A última vez que o vi foi no funeral de Alcides. Ele estava lá, discreto, no fundo da igreja. Não usava terno preto como os outros homens. Não tinha colocado o ramo de acácia sobre o caixão. Mais importante, Carlos não era da ordem. Pelo contrário, era conhecido por seu ceticismo em relação às sociedades secretas e por já ter escrito artigos questionando a influência da maçonaria na política local. Na manhã seguinte tomei minha decisão. Guardei cuidadosamente a chave de bronze dentro de um sabonete, um velho truque que minha avó me ensinou para esconder pequenos objetos valiosos. Coloquei a caixa com os documentos numa sacola de compras comum, coberta por legumes e frutas, como se estivesse voltando do mercado. Não peguei o ônibus que normalmente tomava para ir ao centro. Em vez disso, caminhei até o ponto seguinte e esperei o que ia para o outro lado da cidade, onde ficava a pequena redação de O Mensageiro. Durante todo o trajeto, olhei repetidamente sobre os ombros, certa de que estava sendo seguida. Cada homem de terno que via me parecia suspeito. Cada carro que diminuía a velocidade perto do ônibus me causava um sobressalto. A redação de Carlos era um espaço modesto, uma sala no segundo andar de um prédio antigo, com uma secretária na entrada e algumas mesas com computadores lá dentro. Na parede, recortes de jornais emoldurados, reportagens que Carlos considerava importantes em sua carreira. "Posso ajudar?" perguntou a secretária, uma moça jovem que não reconheci. "Gostaria de falar com o Sr. Carlos Ferreira. É um assunto pessoal. Tem hora marcada?" "Não, mas diga a ele que é Doraci, viúva de Alcides Mendonça. Ele vai me receber." A moça foi até uma porta nos fundos e voltou minutos depois. "Pode entrar, senhora, ele está esperando." Carlos tinha envelhecido bem. Aos 72 anos, mantinha os cabelos grisalhos bem cortados e os olhos vivos por trás dos óculos de armação fina. Levantou-se quando entrei, um gesto de respeito que me lembrou outros tempos. "Doraci, que surpresa!" Ele indicou uma cadeira. "Por favor, sente-se. Quer um café?" Recusei o café com um gesto. Minhas mãos tremiam tanto que provavelmente derramaria a xícara. "Carlos, preciso da sua ajuda e tem que ficar entre nós." Ele se inclinou para a frente, subitamente sério. "Claro, o que aconteceu? É sobre Alcides, sobre a ordem." Vi um brilho de compreensão em seus olhos. Carlos sempre foi perspicaz. "Entendo. Você descobriu algo?" "Não apenas descobri, tenho provas." Abri a sacola de compras, tirei os legumes e revelei a caixa de madeira. Alcides guardou isso: documentos, fotografias, evidências de coisas terríveis. Carlos olhou para a caixa, depois para mim. "Tem certeza de que quer me mostrar isso? Pode ser perigoso para você." "Já é perigoso, Carlos. Um homem veio à minha casa anteontem. Vasconcelos, chama-se. Está procurando uma chave que abre o cofre onde Alcides guardava isso. Fez ameaças veladas contra meus filhos." Carlos franziu o senho. "Ricardo Vasconcelos?" "Sim. Você o conhece?" "Não pessoalmente, mas sei quem é. Trabalha para o governo estadual, oficialmente. Extraoficialmente." Ele fez uma pausa. "Tem reputação de resolver problemas para pessoas poderosas." Aquilo confirmava minhas suspeitas. Abri a caixa e comecei a mostrar a Carlos o conteúdo. Os documentos sobre corrupção, as fotos dos rituais, a lista de pessoas silenciadas. Ele examinou tudo em silêncio, o rosto cada vez mais sombrio. Quando chegou a carta de Alcides para mim, pediu permissão antes de ler. Depois, tirou os óculos e esfregou os olhos, como se quisesse apagar o que tinha visto. "Doraci, isso é explosivo. São acusações contra as pessoas mais poderosas da região. Prefeito, juiz, delegado. A lista segue."
Eu sei. Por isso vim a você. Não sei o que fazer, mas sei que não posso entregar isso para Vasconcelos. E não posso mais guardar esse segredo. Carlos se levantou e caminhou até a janela pensativo. Publicar isso diretamente seria suicídio. Para você e para mim. Eles controlariam a narrativa, nos desacreditariam e depois... Ele deixou a frase incompleta, mas o significado estava claro. Então, o que sugere? Ele se virou, com um novo brilho nos olhos. Precisamos ser estratégicos, fazer cópias de tudo, guardar em lugares diferentes, e depois, em vez de publicar tudo de uma vez, começar com algo menor, que possa ser verificado independentemente. Como o quê? Como esses documentos sobre desvio de verba na construção do hospital municipal. Podemos verificar os contratos, os valores, confrontar com registros públicos, estabelecer credibilidade antes de avançar para as acusações mais graves. Senti um alívio enorme. Pela primeira vez desde a morte de Alcides, não estava mais sozinha com aquele fardo. E o que faço sobre Vasconcelos? Ele volta amanhã, esperando a chave. Carlos pensou por um momento. Você tem que estar longe quando ele chegar. Venha para minha casa. Minha esposa Lúcia vai adorar sua companhia e temos um quarto de hóspedes. E se ele me procurar lá? Minha casa não é tão fácil de encontrar. Fica afastada na área rural e tem um sistema de segurança decente. Ele sorriu fracamente. Anos investigando gente poderosa me ensinaram algumas precauções. Assenti, grata, mas ainda apreensiva. E quanto aos meus filhos? Se não encontrar a mim, Vasconcelos pode ir atrás deles. Vamos alertá-los, mas de forma vaga. Diga que está recebendo ameaças de alguém que quer a herança de Alcides e que precisam ter cuidado. Não mencione a ordem, nem os documentos. Quanto menos eles souberem, mais seguros estarão. O plano começava a tomar forma. Carlos faria cópias dos documentos naquela mesma tarde. Eu iria para casa, pegaria algumas roupas e objetos essenciais e voltaria para ficar na casa dele pelos próximos dias. Quando me levantei para sair, ele segurou minha mão. Dorace, o que Alcides fez, reunir essas provas, mesmo tendo participado de tudo, foi corajoso, tardio, mas corajoso. Assenti, com lágrimas nos olhos. Ele tentou fazer a coisa certa no final. E agora você está continuando o trabalho dele. Também é corajoso. Saí da redação com o coração mais leve, mesmo sabendo dos perigos que me aguardavam. A verdade finalmente viria à tona, e eu seria parte disso. No caminho para casa, parei numa cabine telefônica e liguei para Júnior e Marisa. Contei a história que Carlos tinha sugerido, sobre ameaças vagas relacionadas à herança de Alcides. Ambos ficaram preocupados, ofereceram ajuda, sugeriram que eu ficasse com eles. Agradeci, mas disse que já tinha arranjado um lugar seguro. Só fiquem atentos, pedi. Se alguém perguntar por mim, não digam onde estou. Quando cheguei em casa, empacotei rapidamente o essencial. Roupas, remédios, algumas fotos. A chave de bronze, ainda escondida dentro do sabonete. E uma pequena foto de Alcides e eu, jovens e sorridentes, tirada antes de tudo. Antes da ordem, antes dos segredos, antes do medo. Olhei uma última vez para nossa casa antes de fechar a porta. Não sabia quando, ou se, voltaria. Mas sabia que, de uma forma ou de outra, nada seria como antes. A verdade estava prestes a vir à luz. E eu, Doraci, a costureira simples do interior, seria a responsável por isso. A casa de Carlos e Lúcia era exatamente como ele havia descrito. Afastada, discreta, cercada por um pequeno pomar. Uma casa de aposentados que valorizam a tranquilidade, com varanda ampla e cadeiras de balanço. Em outras circunstâncias, teria sido um retiro agradável. Lúcia me recebeu com aquela hospitalidade genuína que se tornou rara nos dias de hoje. Não fez perguntas, apenas me mostrou o quarto de hóspedes e disse que o jantar seria servido às 7. Carlos me contou o suficiente, ela explicou, enquanto arrumava toalhas limpas no banheiro para mim. Não preciso saber detalhes, só saiba que está segura aqui. Aquela primeira noite foi estranha, dormir em uma cama desconhecida, ouvindo os ruídos diferentes de uma casa que não era minha.
Acordei várias vezes, sobressaltada, imaginando Vasconcelos invadindo minha casa vazia, revirando tudo, sua raiva crescendo ao não encontrar a chave. Na manhã seguinte, Carlos saiu cedo para a redação. Voltou no final da tarde, o semblante sério, mas com um brilho determinado nos olhos. Fiz cópias de tudo, ele disse, sentando-se comigo na varanda dos fundos, onde ninguém poderia nos ver ou ouvir. Guardei em 3 lugares diferentes. Também comecei a verificar algumas informações sobre o desvio de verbas do hospital. E os números batem. Os documentos que Alcides reuniu mostram uma diferença de quase 2 milhões entre o orçamento aprovado e o que foi realmente gasto. O dinheiro foi canalizado através de empresas fantasmas, todas ligadas ao prefeito e ao juiz Mendes. Suspirei. Então, é tudo verdade. Sim. E tem mais. Liguei para um antigo colega em Brasília sem entrar em detalhes. Apenas perguntei sobre Ricardo Vasconcelos. A resposta foi perturbadora. O que ele disse? Que Vasconcelos tem conexões com uma ala radical dentro da maçonaria. Um grupo que se infiltrou em várias lojas pelo país e usa a organização como fachada para atividades ilícitas. Não são maçons de verdade, Doraci. São pessoas que se aproveitam da estrutura, do segredo, do poder. Aquilo fazia sentido. Explicava por que Alcides, após tantos anos, começou a reunir provas contra seus próprios irmãos. Talvez tivesse percebido que a organização que ele respeitava estava sendo corrompida por dentro. Carlos continuou. Publiquei uma pequena nota no jornal de hoje. Nada específico, apenas mencionando que o Mensageiro está investigando possíveis irregularidades nas contas públicas municipais. Um aviso, digamos assim. Não é perigoso? É um risco calculado. Queremos que eles saibam que estamos atentos, mas não que temos as provas. Ainda. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando em Alcides, em todas as pistas que ele deixou ao longo dos anos, nas meias palavras, nos avisos velados. Como ele deve ter sofrido, dividido entre a lealdade à ordem e sua consciência. Na manhã seguinte, meu celular tocou. Era Marisa, a voz trêmula. Mãe? Onde você está? Está tudo bem? Estou segura, filha. O que aconteceu? Tem um homem aqui na loja. Ele diz que precisa falar com você urgentemente. Sobre os assuntos pendentes do pai. Ele está sendo educado, mas tem algo estranho nele, mãe. Algo que me deixa arrepiada. Vasconcelos tinha ido atrás da minha filha. Marisa, escute com atenção. Não diga a ele onde estou. Diga que estou viajando, que fui visitar uma prima em Curitiba. E saia daí assim que puder. Mãe, o que está acontecendo? Que assuntos pendentes são esses? Depois eu explico. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Mal desliguei, o telefone tocou novamente. Era Júnior. Mãe, recebi um e-mail estranho no trabalho. Alguém dizendo que tem informações perturbadoras sobre o pai e que precisa falar comigo urgentemente. Não assinou, só deixou um número de telefone. Meu coração gelou. Estavam cercando meus filhos, usando-os para me encontrar. Não responda, Júnior. Não ligue para esse número. É uma tentativa de golpe. Estão tentando extorquir dinheiro da família. Ele não pareceu convencido. Mãe, o que está realmente acontecendo? Isso tem a ver com aquelas ameaças que você mencionou? Sim. Por favor, confie em mim. Estou resolvendo isso. Desliguei e imediatamente contei a Carlos o que havia acontecido. Ele franziu o senho, preocupado. Eles estão aumentando a pressão. Precisamos agir mais rápido. Naquele mesmo dia, Carlos publicou o primeiro artigo de uma série que planejava. Sem acusações diretas ainda, apenas um levantamento detalhado de números oficiais sobre o hospital municipal, destacando discrepâncias que merecem esclarecimentos. A reação foi quase imediata. No final da tarde, Carlos recebeu uma ligação do prefeito, exigindo uma retratação. Ele estava furioso, Carlos me contou depois. Disse que estava cometendo um erro grave, que não sabia com quem estava mexendo. O que você respondeu? Que os números falavam por si e que estávamos apenas cumprindo nosso papel jornalístico ao questionar. Na manhã seguinte,
Encontramos um bilhete preso sob o limpador do carro de Carlos. Uma única frase: reconsidere enquanto há tempo. 2 dias depois, a secretária de Carlos na redação pediu demissão sem explicação. No mesmo dia, o único patrocinador grande do jornal, uma concessionária de carros, cancelou todos os anúncios. Estão tentando sufocar o jornal, explicou Carlos. É assim que eles operam primeiro: pressão econômica, intimidação sutil. Uma semana após minha fuga de casa, Júnior me ligou novamente. Sua voz estava diferente, tensa. Mãe, fui chamado no RH hoje. Aparentemente houve uma reavaliação de desempenho e estou sendo transferido para uma filial em Roraima. Roraima, mãe, no outro extremo do país. Era uma punição, uma mensagem clara para mim. Júnior, não aceite. Peça demissão se for preciso. Mãe, você não entende. Tenho família, prestações da casa. Não posso simplesmente largar tudo. Filho, confie em mim. Isso vai passar. Estamos resolvendo. Mas ele não parecia convencido. E como culpá-lo? Eu não podia contar a verdade. Que seu próprio pai tinha reunido provas contra a organização da qual agora ele também fazia parte. Que eu estava escondida, ajudando um jornalista a expor décadas de corrupção e crimes. 3 dias depois, Paulo, o marido de Marisa, teve sua farmácia fiscalizada pela vigilância sanitária. Encontraram irregularidades que nunca tinham sido apontadas antes em 15 anos de funcionamento. A multa foi astronômica. No mesmo dia, Carlos não voltou para casa no horário habitual. Lúcia e eu esperamos tensas, até quase meia-noite. Finalmente ele chegou, o rosto pálido, os olhos vermelhos. O que aconteceu? Perguntamos em uníssono. Fui convidado a tomar um café com alguns senhores. Ele tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta. 3 homens me abordaram quando saí da redação. Muito educados, muito bem vestidos. Me levaram para um passeio de carro. Meu Deus, Carlos, eles te machucaram? Não fisicamente, apenas conversamos, por horas, sobre responsabilidade jornalística, sobre difamação, sobre consequências. Ele tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Sobre como é triste quando jornalistas sofrem acidentes por serem imprudentes. Senti uma onda de culpa me invadir. Isso é minha culpa. Eu te coloquei nessa situação. Não, Doraci, eu escolhi isso. Sempre soube dos riscos de mexer com gente poderosa. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, quando Carlos foi para a redação, encontrou o local completamente revirado. Computadores quebrados, arquivos espalhados, móveis destruídos. Na parede, um símbolo pintado com tinta vermelha, o mesmo símbolo que eu tinha visto nos livros de Alcides, nas insígnias da ordem. Eles não encontraram as cópias, Carlos me garantiu ao voltar para casa. Guardei tudo em locais seguros, fora da redação. Mas o recado estava dado. Não era mais apenas pressão econômica ou intimidação sutil. Era uma ameaça direta. Naquela noite, sentados na cozinha de Carlos e Lúcia, avaliamos nossa situação. Meus filhos estavam sendo punidos. O jornal de Carlos, destruído. Era apenas questão de tempo, até que nos encontrassem. Precisamos de mais ajuda, concluiu Carlos. Alguém fora do alcance deles. Fora da cidade, talvez até fora do estado. Quem? Carlos sorriu, um sorriso cansado, mas determinado. Tenho um amigo na Polícia Federal. Um homem íntegro que já investigou casos de corrupção envolvendo políticos poderosos. Vou contactá-lo amanhã. Assente, grata por sua determinação, mas aterrorizada pelas consequências que nossas ações estavam trazendo. E meus filhos, como os protejo? A melhor proteção agora é a exposição pública. Quanto mais pessoas souberem o que está acontecendo, menos eles poderão agir nas sombras. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, tomei uma decisão. Não bastava passar as provas adiante e esperar que outros agissem. Eu precisava colocar meu rosto, minha voz, minha história nessa luta. Eu, que tinha sido silenciada por décadas, finalmente falaria, e todos ouviriam. Na manhã seguinte, quando contei a Carlos minha decisão de me pronunciar publicamente, ele inicialmente hesitou. Doraci, você tem certeza?
Uma vez que seu rosto estiver associado a essas denúncias, não haverá como voltar atrás. Sua vida nunca mais será a mesma. Minha vida já mudou para sempre, Carlos. No momento em que abri aquele cofre, no momento em que decidi não entregar a chave para Vasconcelos, fiz uma pausa, buscando as palavras certas. Por 40 anos fui uma sombra, a esposa silenciosa que servia café e saía da sala quando os assuntos importantes começavam. Agora, finalmente, tenho voz, e vou usá-la. Carlos me olhou longamente e então assentiu. Tudo bem, mas vamos fazer isso direito. Seu plano era cuidadoso. Primeiro, entraria em contato com seu amigo da Polícia Federal, Maurício Gomes, para garantir que as autoridades apropriadas estivessem cientes da situação antes de qualquer exposição pública. Depois, prepararíamos um depoimento em vídeo, não para publicação imediata, mas como garantia, um seguro de vida. Se algo acontecer com qualquer um de nós, explicou Carlos, o vídeo será automaticamente enviado para vários jornalistas e autoridades em todo o país. É nossa proteção. Concordei. Era um bom plano. Maurício chegou na noite seguinte, um homem de meia idade, cabelos grisalhos, olhos atentos que pareciam avaliar tudo ao redor. Não usava terno, mas jeans e camiseta, para não chamar atenção. Sentamos na sala de estar de Carlos, as cortinas fechadas, enquanto eu lhe mostrava as provas que Alcides tinha reunido. Ele examinou tudo em silêncio metódico, ocasionalmente fazendo anotações num pequeno caderno. Quando terminou, seu rosto estava grave. Senhora Doraci, isso é substancial. Evidências de corrupção, lavagem de dinheiro, possível envolvimento em desaparecimentos forçados. Ele suspirou. O problema é a jurisdição. Alguns desses crimes são estaduais, outros federais. E há o fator complicador da maçonaria. O que quer dizer? Perguntei. A maçonaria em si é uma organização legal, com milhares de membros respeitáveis em todo o país. O que temos aqui é evidência de uma célula corrupta, usando a estrutura da organização para fins criminosos. Precisamos ser muito precisos ao apresentar isso, para não criminalizar toda uma instituição pelos atos de alguns. Era um ponto justo. Alcides mesmo tinha escrito na carta que aqueles homens traíam os princípios que a maçonaria deveria defender. Como procedemos, então? Perguntou Carlos. Vou levar cópias disso para Brasília, abrir uma investigação preliminar, mas vai levar tempo. Enquanto isso, vocês precisam se manter seguros. Maurício olhou diretamente para mim. E quanto à ideia do vídeo, acho prudente, mas sugiro que seja guardado como último recurso. Na manhã seguinte, Maurício partiu levando cópias de todas as provas. Sentimos um alívio momentâneo. Agora havia alguém nas autoridades federais ciente da situação. Mas sabíamos que uma investigação oficial levaria meses, talvez anos. E enquanto isso, Vasconcelos e seus aliados continuariam procurando a chave, continuariam pressionando minha família. Foi quando decidimos fazer o vídeo. Carlos trouxe equipamento discreto da redação, uma câmera digital, um microfone pequeno, luzes simples. Montamos tudo no quarto de hóspedes onde eu estava ficando. Seja natural, aconselhou Carlos. Conte sua história como se estivesse falando para um amigo. Não se preocupe com detalhes técnicos ou jurídicos. Isso virá depois. O importante é seu testemunho pessoal. Passei a manhã inteira preparando o que diria. Não queria um script rígido, mas precisava ter clareza. Precisava que minhas palavras fossem convincentes, porque estariam competindo com a versão de homens poderosos, respeitados na comunidade. Quando finalmente sentei diante da câmera, senti um tremor nas mãos, um nó na garganta. Carlos ajustou o enquadramento, verificou o som. Pronta? Ele perguntou gentilmente. Respirei fundo. Pronta. A luz vermelha da câmera acendeu. Era agora. Meu nome é Doraci Mendonça. Tenho 74 anos. Por quase 40 anos, fui esposa de Alcides Mendonça, contador respeitado em nossa cidade e membro de alta patente da maçonaria local. As palavras começaram a fluir, hesitantes no início, depois com mais firmeza. Contei tudo. A noite em que descobri a cerimônia no quintal, o juramento forçado,
os anos de silêncio e suspeitas. Falei sobre os irmãos que visitavam nossa casa, sobre as reuniões fechadas, sobre os telefonemas misteriosos. Descrevi o porão secreto, o cofre, os documentos. Mostrei para a câmera algumas das fotos e papéis que tínhamos guardado. Não todos, por segurança, mas o suficiente para corroborar minha história. E então, falei sobre as ameaças recentes. Vasconcelos em minha casa, a pressão sobre meus filhos, a destruição da redação de Carlos. Minha voz vacilou nesse ponto, mas me mantive firme. Estou gravando este vídeo porque temo pela minha segurança e pela segurança das pessoas que amo. Se vocês estão vendo isso, é porque algo aconteceu, comigo ou com alguém próximo a mim. Olhei diretamente para a câmera, sentindo uma força que nunca soube que tinha. Durante toda a minha vida, fui ensinada a ficar quieta, a não fazer ondas, a respeitar a autoridade masculina. Agora, no fim da minha jornada, estou quebrando esse condicionamento. Estou falando porque o silêncio já causou dano demais. Porque segredos protegeram os poderosos por tempo demais. Terminei com um apelo direto. Peço a quem assistir isso que não deixe essa história morrer comigo. Que continue buscando a verdade. Que exija justiça não apenas para mim, mas para todas as vítimas que foram silenciadas ao longo dos anos. Quando Carlos desligou a câmera, percebi que estava chorando. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de alívio. Como se um peso de décadas finalmente tivesse sido retirado dos meus ombros. Foi perfeito, Doraci, disse Carlos emocionado. Autêntico. Ninguém que assistir a isso poderá duvidar da sua sinceridade. Nos dias seguintes, Carlos trabalhou na edição do vídeo, adicionando legendas e inserindo imagens dos documentos em momentos apropriados. Quando terminou, fizemos várias cópias. Uma ficou comigo, escondida em um pendrive que eu carregava sempre. Outra com Carlos. As demais foram enviadas em envelopes lacrados para pessoas de confiança. O amigo de Carlos na Polícia Federal, um jornalista em São Paulo, um advogado em Porto Alegre. Junto com cada cópia do vídeo, enviamos instruções claras. O material só deveria ser aberto e divulgado se algo acontecesse a qualquer um de nós, ou mediante autorização expressa minha ou de Carlos. Também preparamos um pacote especial para meus filhos. Não continha o vídeo completo, mas uma carta explicando por que eu tinha feito o que fiz e pedindo perdão por envolvê-los nisso. Era importante para mim que eles entendessem, eventualmente, que não estava agindo por vingança ou amargura, mas por um senso de justiça e verdade. Uma semana após enviarmos as cópias do vídeo, recebi um telefonema de Marisa. Sua voz estava carregada de preocupação. Mãe, aquele homem estranho voltou, mas agora ele não está mais sendo educado. Fez perguntas ao Paulo sobre a ordem, sobre o pai. Disse que você está interferindo em assuntos que não lhe dizem respeito. Mãe, estou com medo. Meu coração apertou. Eles estavam aumentando a pressão novamente. Marisa, escute com atenção. Quero que você e Paulo saiam da cidade por uns dias. Vão visitar seus sogros em Cascavel. Levem apenas o essencial. Digam que é uma visita de surpresa. Mãe, o que está havendo? Por que não podemos nos encontrar? Por que você está escondida? Suspirei. Talvez fosse hora de contar, pelo menos parcialmente. Seu pai deixou documentos, coisas que poderiam comprometer pessoas poderosas. Estou ajudando a levar isso às autoridades competentes. É tudo o que posso dizer agora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, para minha surpresa, Marisa disse: é sobre a maçonaria, não é? Sobre o que eles realmente fazem. Fiquei sem palavras por um momento. Como... Paulo tem pesadelos, mãe. Fala dormindo. Depois que se iniciou, ele mudou. Fica tenso, distante. Às vezes some a noite toda e não explica onde esteve. Sua voz tremeu. O que eles fazem nessas reuniões, mãe? Não era o momento para essa conversa. Não por telefone, não com Vasconcelos à espreita. Marisa, prometo explicar tudo quando puder. Agora, por favor, vão para Cascavel. Hoje mesmo, é importante. Depois de desligar, contei a Carlos sobre a conversa. Ele franziu o senho preocupado. Eles estão ficando desesperados. Devem ter percebido que as provas não estão mais apenas com você, que outras pessoas estão envolvidas. O que fazemos agora?
Esperamos notícias de Maurício e nos preparamos para o pior. Naquela noite, antes de dormir, olhei longamente para a pequena chave de bronze que tinha iniciado tudo aquilo. Tão pequena, tão insignificante à primeira vista. E, no entanto, capaz de abrir não apenas um cofre, mas toda uma vida de segredos, de mentiras, de crimes acobertados. Pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, sem pesadelos. Como se meu subconsciente soubesse que, independentemente do que acontecesse a seguir, eu tinha feito a coisa certa. Tinha honrado não apenas a memória tardiamente redimida de Alcides, mas também a mim mesma. A velha Doraci, a esposa submissa e silenciosa, tinha finalmente encontrado sua voz, e ninguém mais poderia silenciá-la. 3 dias após enviarmos os pacotes com as cópias do vídeo, o telefone tocou. Era Maurício. Senhora Doraci, consegui. Abri formalmente a investigação. Um procurador federal já está designado para o caso. Senti minhas pernas fraquejarem e precisei me sentar. O que isso significa na prática? Significa que, a partir de agora, qualquer ação contra você ou contra as provas será considerada obstrução de justiça e tentativa de interferência em investigação federal. Significa proteção. Carlos, que ouvia a conversa pelo viva voz, perguntou: "E quanto à divulgação pública? Podemos falar sobre isso agora?" "Ainda recomendo cautela", respondeu Maurício. "A investigação está em fase inicial. Mas sim, uma declaração pública controlada poderia ajudar. Dificulta que eles ajam nas sombras." Naquela mesma tarde, Carlos e eu trabalhamos em um comunicado oficial para O Mensageiro. Era mais contido que meu depoimento em vídeo, focando principalmente nas acusações de corrupção e desvio de verbas, mencionando apenas tangencialmente a conexão com a maçonaria local. A Polícia Federal está investigando denúncias de que membros de uma organização fraterna em nossa cidade usaram sua influência para facilitar desvios em contratos públicos, dizia o texto. Quando a edição saiu, no dia seguinte, a pequena cidade entrou em ebulição. O telefone de Carlos não parou de tocar. Outros jornais querendo mais informações, moradores querendo compartilhar suas próprias histórias de intimidação, até mesmo alguns membros dissidentes da loja maçônica local, confirmando que suspeitavam de irregularidades há anos. O mais surpreendente foi a ligação que recebi de Júnior. "Mãe", ele disse, a voz trêmula, "acabei de ler o jornal. É sobre isso que você estava fugindo? É por isso que estão me transferindo para Roraima?" "Sim, filho." Houve um longo silêncio. Então, "Por que não me contou? Eu poderia ter ajudado." "Você é da ordem, Júnior. Fez os mesmos juramentos que seu pai. Não sabia de que lado você estaria." Outro silêncio, mais pesado. "Mãe, eu não sabia de nada disso. Juro. Para mim, a maçonaria era apenas uma fraternidade. Um lugar para networking, para fazer o bem. Nunca participei de nada. Obscuro." Acreditei nele. Júnior sempre foi um bom menino, honesto até demais para seu próprio bem. Talvez por isso o mantiveram nas margens da organização, longe dos trabalhos mais sombrios. "O que vai fazer agora?" perguntei. "Vou pedir desligamento da ordem, imediatamente. E vou recusar a transferência. Que me demitam se quiserem." Senti um orgulho imenso do meu filho naquele momento. As 24 horas seguintes foram um turbilhão. A notícia se espalhou para além de nossa pequena cidade. Jornais estaduais pegaram a história. Alguém vazou que a Polícia Federal estava envolvida, o que deu ainda mais credibilidade às denúncias. Carlos e eu esperávamos retaliação, mais ameaças, talvez até ações mais drásticas. Mas o que aconteceu foi surpreendente em sua anticlímax. Nada. Silêncio absoluto do outro lado. "É estranho", comentou Carlos na manhã do segundo dia. "Esperava pelo menos alguma nota oficial negando tudo, alguma tentativa de desacreditar a história." "Talvez estejam planejando algo maior", sugeri, ainda apreensiva. Mas quando o telefone tocou, não era uma ameaça, era Maurício novamente. O prefeito renunciou, anunciou sem preâmbulos. Alegou motivos de saúde. O juiz Mendes pediu licença médica e saiu da cidade. E adivinhe só, Ricardo Vasconcelos desapareceu do mapa. Seu apartamento em Brasília foi esvaziado durante a noite.
Era quase impossível de acreditar. Eles estão fugindo? Ratos deixando o navio que afunda. É clássico nesses casos. Quando percebem que a coisa vai estourar de verdade, os primeiros a pular fora são geralmente os mais culpados. No dia seguinte, recebi a visita de 2 agentes federais, uma mulher de meia-idade chamada Diana e um jovem chamado Rodrigo. Vieram oferecer proteção oficial caso eu quisesse voltar para casa. Acha que é seguro? Perguntei a Diana enquanto tomávamos café na cozinha de Carlos. Nunca é 100% seguro em casos assim, ela respondeu honestamente. Mas com os principais envolvidos em fuga e a investigação formalizada, o risco diminuiu consideravelmente. E estaremos de olho na senhora, prometo. Decidi voltar. Não podia passar o resto da vida escondida, dependendo da hospitalidade de Carlos e Lúcia. Além disso, sentia falta da minha casa, das minhas coisas, da minha rotina. O retorno foi estranho. A casa estava exatamente como eu a deixara, mas parecia diferente de alguma forma. Talvez fosse eu quem estivesse diferente. Passei o primeiro dia apenas reacostumando-me aos espaços, abrindo janelas, deixando o ar circular. Diana e Rodrigo ficaram discretamente numa viatura do outro lado da rua. Naquela noite, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o céu estrelado. Pela primeira vez em semanas, não senti medo. Não completamente, pelo menos. Um resquício ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas não era mais aquele terror paralisante que me acompanhava desde a morte de Alcides. Na manhã seguinte, acordei com batidas na porta. Por um instante, o velho medo voltou. Mas quando abri, era apenas Marisa e Paulo, que tinham voltado de Cascavel ao saberem que eu estava em casa novamente. Marisa me abraçou longamente. Por que não confiou em mim, mãe? Quis proteger vocês, respondi simplesmente. Paulo parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, o olhar distante. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de culpa. Senhora Doraci, eu não sabia. Juro que não sabia no que estava me metendo quando entrei para a ordem. Achei que era apenas uma fraternidade, uma forma de fazer contatos, de ajudar a comunidade. Eu sei, Paulo. Meu filho também não sabia. Vou sair, ele declarou firmemente. Já enviei minha carta de desligamento. Não quero nenhuma parte disso. Naquele mesmo dia, Carlos apareceu com uma edição especial de O Mensageiro. A manchete dizia: Investigação Federal avança, documentos revelam esquema de décadas. O artigo era cauteloso, sem nomes específicos além dos que já tinham vindo a público, o prefeito renunciante, o juiz licenciado, mas deixava claro que as evidências eram substanciais e que mais revelações viriam nas próximas semanas. No final da página, havia um pequeno box editorial assinado por Carlos. Esta história não teria vindo à luz sem a coragem extraordinária de uma mulher que, depois de décadas de silêncio forçado, encontrou sua voz. Uma mulher comum que mostrou que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra um caminho para emergir. A ela, nosso profundo agradecimento e admiração. Li aquelas palavras com lágrimas nos olhos. Não me sentia extraordinária ou corajosa. Apenas tinha feito o que precisava ser feito, o que deveria ter sido feito há muito tempo. As semanas seguintes trouxeram uma estranha normalidade. A investigação continuava, mas nos bastidores. A vida na pequena cidade gradualmente voltava ao seu ritmo habitual, embora com novos rostos em posições de poder. Um prefeito interino, um juiz substituto. Alguns membros da loja maçônica local vieram publicamente se dissociar das ações dos elementos criminosos que tinham manchado o nome de uma organização honrada. Outros simplesmente sumiram, fecharam negócios, mudaram-se sem avisar. Júnior acabou pedindo demissão do emprego e abriu sua própria consultoria em Curitiba. Paulo manteve a farmácia, que agora prosperava sem as multas e fiscalizações punitivas. Marisa engravidou. Meu quarto neto estava a caminho. Quanto a mim, voltei às minhas plantas, às minhas costuras, ao meu café na varanda. Mas algo tinha mudado fundamentalmente. Nas ruas, as pessoas me cumprimentavam com um novo tipo de respeito.
Não era mais apenas a viúva do seu Alcides, mas alguém com identidade própria, com uma história própria. Uma noite, cerca de 3 meses após meu retorno para casa, sonhei com Alcides. Estávamos jovens novamente, sentados na varanda de nossa primeira casa. Ele sorria aquele sorriso raro que guardava apenas para momentos especiais. Você conseguiu, Doraci, ele dizia no sonho. Fez o que eu não tive coragem de fazer em vida. Acordei com uma sensação de paz que não sentia há décadas. Talvez fosse apenas meu subconsciente elaborando o luto, ou talvez fosse algo mais. Não importava. O que importava era que, pela primeira vez desde que descobri os segredos de Alcides, consegui dormir uma noite inteira sem pesadelos. A chave de bronze ainda está comigo, guardada numa caixinha na mesa de cabeceira. Às vezes, pego-a e fico observando seus contornos, seus símbolos misteriosos. Não é mais um objeto de medo, mas um lembrete. Um lembrete de que segredos têm peso, de que silêncios podem matar lentamente e de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade. Quando guardo algum segredo agora, é por escolha própria, não por medo ou juramento. Quando falo, é com minha própria voz, não como eco da voz de outros. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é a verdadeira libertação. Porque quando a gente guarda um segredo por medo, ele vira corrente. Mas quando a gente conta, mesmo tremendo, ele vira liberdade. Quando a gente guarda um segredo por medo, ele vira corrente. Mas quando a gente conta, mesmo tremendo, ele vira liberdade. Essa é a lição que aprendi aos 74 anos. Tarde, talvez. Mas nunca é tarde demais para a verdade. Nunca é tarde demais para encontrar sua própria voz. Hoje, sentada nesta varanda, olhando para o jardim que plantei com minhas próprias mãos, não sinto mais o peso daquele juramento forçado numa noite de lua cheia. Não sinto mais os olhos invisíveis me vigiando, julgando cada palavra, cada gesto. A investigação continua. Maurício me liga toda semana com atualizações. Alguns dos irmãos foram localizados e estão colaborando com a justiça em troca de penas reduzidas. Outros, como Vasconcelos, continuam foragidos. Talvez nunca sejam encontrados. Talvez nunca paguem pelos seus crimes da forma como a lei exige. Mas isso não me perturba mais como antes. Porque a verdadeira justiça não está apenas nos tribunais ou nas prisões. Está na luz que agora brilha sobre o que antes estava escondido. Está nas pessoas que agora podem tomar decisões baseadas na verdade, não em mentiras cuidadosamente construídas. Meus filhos estão bem. Júnior renunciou formalmente à maçonaria e agora lidera um grupo de ex-membros dedicados a reformar a organização de dentro para fora, a retornar aos princípios originais de fraternidade e filantropia que atraíram tantos homens de bem ao longo dos séculos. Marisa deu à luz um menino saudável, meu quarto neto, que recebeu o nome de Carlos, em homenagem ao amigo que arriscou tudo para nos ajudar. Paulo recuperou o brilho nos olhos, o sono tranquilo. Sua farmácia agora oferece medicamentos gratuitos para famílias carentes. Uma forma de reparação pessoal pelo tempo em que fechou os olhos para o que acontecia à sua volta. Carlos continua com seu jornal, agora mais respeitado e lido do que nunca. O Mensageiro se tornou um símbolo de jornalismo corajoso no interior do país. Ele e Lúcia me visitam toda semana, trazendo bolos e histórias, levando embora um pouco da solidão que às vezes ainda me acompanha. Quanto a mim, voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Há algo reconfortante em unir retalhos, em transformar pedaços desconexos em algo novo, bonito, útil. Talvez seja uma metáfora para o que fiz com minha própria vida, pegando os fragmentos quebrados de décadas de segredos e silêncios e tecendo algo com significado, com propósito. Às vezes, quando a noite está quieta e as estrelas parecem próximas o suficiente para tocar, penso em Alcides. Não o Alcides dos últimos anos, consumido pela culpa e pelo medo, mas o jovem de olhos brilhantes que conheci naquele baile da igreja. O homem que, apesar de todos os seus erros, tentou fazer a coisa certa no final. Perdoei-o. Não de uma vez, não completamente talvez, mas aos poucos, dia após dia.
porque entendi que ele também foi vítima de certa forma. Vítima de suas próprias escolhas? Sim, mas também de um sistema que transforma boas intenções em cumplicidade, que confunde lealdade com cegueira. Se você está ouvindo esta história e se identificou de alguma forma, se você já guardou um segredo que te destruía por dentro, se já sentiu o peso de palavras não ditas, quero que saiba: nunca é tarde demais para a verdade. Nunca é tarde demais para quebrar o silêncio. Não será fácil. Haverá consequências, haverá dor. Mas do outro lado da tempestade, há uma paz que não pode ser descrita, apenas sentida. A paz de viver sem máscaras, sem fingimentos, a paz de finalmente poder respirar. Esta é a história de Doraci, a costureira do interior que desafiou homens poderosos. Não por vingança, não por glória, mas porque, depois de uma vida inteira seguindo regras impostas por outros, finalmente encontrou sua própria bússola moral, sua própria voz. E essa voz, ainda que trêmula às vezes, ainda que hesitante, nunca mais será silenciada. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e me conta: o que você faria no meu lugar? Você já guardou algo que te destruiu por dentro?